Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com a nossa revisão, né? Falamos sobre as leis de Kepler, aula passada, que são as leis que a gente consegue entender o movimento dos astros no universo. Espero que vocês tenham relembrado e quem não tinha visto, espero que tenha entendido. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre peso e massa, tá? Vamos colocar aqui, então vamos. Qual que é a diferença, então, de falar, eu peso tantos quilos, ou eu tenho a massa de tantos quilos? Qual que é o correto, né? Vocês devem lembrar de um vídeo que eu passei para vocês, de um experimento numa câmara no vácuo, onde colocaram um peso, né, uma bola de boliche e uma pena. Soltaram as duas ao mesmo tempo e elas chegaram juntinhas no chão. Por quê? Porque a ausência do ar naquele local fez com que a aceleração da gravidade fosse bem menor, e com isso o peso desses dois itens, né, fossem praticamente iguais. Então, esse experimento nos mostra e nos comprova a diferença entre massa e peso. Eu vou mandar novamente para vocês verem, tá? E vamos ver aqui o que fala aqui na apostila para vocês seguirem. Então, está na página 15, na apostila 2. Na década de 70, durante a missão espacial da Apollo 15, o comandante David Scott testou a teoria de Galileu Galilei. Então, ele fez essa experiência, né, que eu falei para vocês agora há pouco. Aqui, ó, aqui explica o que ele fez. Ele pegou um objeto pesado, um martelo de alumínio de 1,3 kg, junto com uma pena, né, de 30 gramas, e foram liberados para cair simultaneamente, aproximadamente da mesma altura, de 1,60 m. E eles estavam aonde? Lá na Lua. Dentro da precisão de liberação simultânea, os objetos foram observados atingindo o solo lunar de forma simultânea, conforme já era esperado pela teoria física conhecida. A tradução do relatório do controlador da missão do Apollo 15 fala sobre os objetos abandonados e se remete às grandezas físicas, massa e peso como sinônimo. Então, aqui no caso, ele utilizou, falando, né, a massa, peso, como se fossem a mesma coisa. Mas o que a gente consegue entender por massa? Massa é uma grandeza que fornece a medida da inércia de um corpo. A sua unidade de medida no sistema internacional é o quilo. Em outras palavras, a massa é uma propriedade do corpo que independe da interação desse corpo com o outro. Ele é por si só, ele não depende de ação de nada para ter essa massa. A massa tem relação com a matéria que o compõe, e não com a ação da gravidade. Então, a massa tem a ver o quê? Com o que está presente nesse material, né? Então, a massa do nosso corpo é aquilo lá que você sobe na balança, você vê 60, 50, 40 quilos, 70, 80, por aí vai. E o peso, o que é o peso? É a ação com que o nosso planeta puxa a gente, mantém a gente. É a força com que a gente é atraído para o centro do nosso planeta. Então, tudo que está aqui, por exemplo, no planeta Terra, sofre uma ação de uma força, né, para baixo, puxando. Por isso que a gente não sai flutuando por aí, não sai dando saltinhos igual a gente vê na Lua que acontece, né? E a gente fala que o peso ele é dado em newtons, tá? Como que eu sei o peso, o meu peso no planeta Terra? É só eu pegar a minha massa e multiplicar pela aceleração da gravidade do planeta em que eu estou, no caso, o planeta Terra. A aceleração da gravidade do nosso planeta é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E essa gravidade, ela não existe só no planeta Terra, ela existe o quê? Em todos os planetas. Porém, eles têm o quê? Diferentes gravidades, diferentes ações. Isso depende do tamanho do planeta, da massa que esse planeta tem. Então, quanto maior for a massa dele, maior vai ser a aceleração da gravidade que ele vai ter. Por exemplo, uma pessoa em Júpiter, que é o maior planeta que nós temos, certo? E é o que tem o que? A maior ação da aceleração da gravidade. Se uma pessoa pesa 50 quilos,
Pesa não, ó, eu falando errado. Tem a massa de 50 quilos aqui no nosso planeta, certo? Ele vai ter 50 quilos em Júpiter também. A massa não é alterada. O que muda é a força-peso, né? É a força com que esse corpo é atraído para o centro daquele planeta. Então, qual vai ser o peso dessa pessoa em Júpiter? É só você pegar, ó, peso igual massa vezes gravidade. Qual a gravidade de Júpiter? 24,80. Qual a massa da pessoa? 50 quilos. Então, você vai fazer essa multiplicação. 50 vezes 24,8 vai dar um resultado de 1.240 newtons. Ou seja, a pessoa não vai conseguir nem andar nesse lugar, né? De tão forte que vai ser essa atração que ele vai sentir. E no planeta Terra, qual é o peso dessa pessoa? É só você fazer 50, pois a massa não se altera em nenhum lugar, vezes 9,8, que vai me dar um resultado, lá, 9,8 de 490 newtons, tá? Parece muito, né? Mas é o que a maioria das pessoas sofrem aqui no planeta, né? Essa força-peso que a gente sente. Então, conforme a massa da pessoa também for maior, né? Maior também vai ser a força-peso que ela vai ter sobre ela nesse planeta, igual aqui no planeta Terra. Quanto maior for a sua massa, maior vai ser a ação dessa força-peso que vai agir sobre você. Aqui a gente tem os dados de todos os planetas para você saber qual seria o seu peso nos planetas. É só você pegar a sua massa e multiplicar por cada um desses aqui. Aí você vê em qual planeta você pesaria menos, né? Ou mais. Aqui nós temos as atividades, eu vou explicar elas, tá bom? Vocês só vão copiar na hora que eu mandar a foto para vocês no grupo, né? E para ficar mais fácil para entender. Então, aqui vocês somente vão prestar atenção e deixar para copiar depois. Vamos. Deixa eu deixar aqui. Qual a diferença entre massa e peso? Massa é uma propriedade do corpo que independe da interação desse corpo com o outro. Então, ele não precisa de ação de nenhuma outra, de nenhum outro corpo, de nenhuma outra gravidade. Para o quê? Para mostrar a massa desse corpo. Igual a nossa massa é a mesma no planeta Terra, em Júpiter, Saturno, em qualquer outro lugar. O peso é a força que atrai os objetos para o centro da Terra. Então, tudo vai ter uma massa e tudo vai ter uma ação de um peso que vai ser atraída. A maçã, a laranja, um sofá, tudo isso vai sofrer uma ação, certo? 2. A ilustração representa um astronauta de 80 quilos. Então, aqui, esse cara tem 80 quilos e está sobre Júpiter, Terra, Marte, Mercúrio e Lua. Pediu para usar essa tabela da página 17 como referência da gravidade para os planetas e pediu para falar qual é o peso desse astronauta em cada um desses planetas. Então, como que foi feito? Ele pegou a fórmula, que é o quê? Peso igual massa vezes gravidade. Ele deu a massa desse astronauta, que é de 80 quilos. A massa não se altera, o que vai mudar vai ser a minha gravidade. A gravidade de Júpiter, 24,8. Então, ele faz 80 quilos, que é a massa desse astronauta, vezes 24,8, vai me dar 1.984 newtons. Assim como ele fez com todos os outros gravidades de todos os planetas aqui que ele pediu. Então, a Terra de 9,8, Marte de 3,71, Mercúrio 3,7 e a Lua de 1,6. Ele fez a multiplicação com a massa, ou seja, lembra que eu falei, a massa não altera nos lugares, olha lá, tudo 80 quilos, certo? Então, olhando aqui, qual é a força-peso, em qual vai ser, em qual planeta vai ser?
Aqui no caso, em Júpiter. E qual vai ser a força-peso menor que ele vai exercer? Na Lua, que é um satélite, tá? A Lua não é um planeta, certo? Entendeu como faz essa conta? Vocês têm que fazer a fórmula, que é peso igual massa vezes gravidade, utilizar o peso, a massa que vocês têm, e fazer multiplicando com a gravidade de que ele está pedindo. B, explique por que a aceleração da gravidade não é a mesma em todos os planetas. É aquilo que eu já falei, que eu já expliquei, né? A massa não é igual, porque cada planeta tem uma massa diferente e a gravidade de cada planeta é diferente também, não são iguais, né? Podem ser parecidas, mas não são iguais. Na maioria das vezes, a gente costuma aproximar os valores da gravidade, a não ser que o seu exercício te dê o que está pedindo. Igual aqui no 3, ele está falando lá na Terra, onde a aceleração da gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta vestido com seu traje espacial pesa 1.200 newtons. Então, aqui o cara, ele está o quê? Com o traje dele, tá? É a massa total do corpo junto com as vestimentas dele, no caso. Então, ele quer saber a massa do conjunto astronauta, certo? E o traje, então, a massa do astronauta, mais a massa do traje dele. Aqui ele me fala que o peso dele é de 1.200 newtons. Então, aqui eu tenho peso igual massa vezes gravidade, certo? Ele me deu o valor do peso, que vai ser de quanto? 1.200 newtons. Ele quer saber a massa. A massa é uma incógnita, eu não sei. E a gravidade, ele pediu para utilizar 10. Eu tenho que isolar a minha massa, então 1.200. O 10 está multiplicando, passa dividindo, vai me dar um resultado de 120 quilos, esse conjunto do astronauta com a roupa dele, tá? Não é só a massa do astronauta, não. Entenderam? Aqui eu fiz o quê? Uma operação contrária, né? Até ele te deu o valor do seu peso, ele queria saber o valor da massa, então é só eu jogar na fórmula e fazer o que se pede. Então, aqui ele quer saber o valor da massa, então eu isolo ele e acho o resultado. B, determine a massa e o peso do conjunto traje em Marte. Então, se ele tem uma massa de 120 quilos no planeta Terra, né? O astronauta com o traje dele, quanto seria o peso dele em Marte, sabendo que a massa desse conjunto é de 120 quilos? Então, é só eu jogar aqui na fórmula novamente, olha lá, ó. Peso igual massa vezes gravidade. O peso eu não sei, é o que eu vou descobrir. A massa foi de 120 quilos, né? E qual é a aceleração da gravidade em Marte? 3,7. Fazendo essa multiplicação de 120 vezes 3,7, eu tenho uma ação de 444 newtons, o peso desse astronauta em Marte. Olha a diferença, em Marte 444 e na Terra 1.200, certo? Qual ele vai ter mais facilidade para andar sobre a superfície? Em Marte, pois a ação, a força com que o planeta está puxando ele é bem menor do que no planeta Terra. Certo? Até aí, turma, estão entendendo? Falem no grupo se está tudo bem. Continuando, o último. Um corpo na Terra tem peso de 580 newtons. Considerando a aceleração gravitacional da Terra de aproximadamente 10, então aqui no caso ele te pediu, ele te deu, falando para usar 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber a massa desse corpo. Facinho essa conta, hein, gente? Não precisa nem te jogar em fórmula, né? Quando se tem por 10, fica muito mais fácil para fazer a divisão. Então, olha lá, 580 newtons é o peso dessa pessoa, certo? Ele quer saber o quê? A massa.
Então, aqui eu joguei na minha fórmula, olha aqui, o peso, que é 580, a massa que eu quero descobrir, e o 10 aqui vai ser a minha gravidade. Isolo o meu M, que o 10 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo, vixe, tá difícil fazer esse 8 aqui hoje. Então, 580 dividido por 10, 58 quilos é a massa desse corpo no planeta Terra, certo? Continuando. Qual será o peso desse mesmo corpo em um local onde a aceleração da gravidade seria de 6 metros por segundo ao quadrado? Aqui ele não falou se era um planeta, onde era, tá? Ele só falou de um local que teria essa gravidade. Jogo na minha fórmula novamente. O peso igual massa vezes gravidade. O peso ele não sabe, ele sabe que esse corpo aqui, que foi do exercício anterior, tem a massa de 58 quilos e a gravidade que ele me deu foi de 6. Então, é só multiplicar 58 vezes 6, 348 newtons a força peso sobre esse corpo, numa local onde a gravidade é de 6 metros por segundo ao quadrado. E a última, um astronauta leva uma caixa da Terra para a Lua. Podemos dizer que a força que ele fará para carregar a caixa na Lua será maior que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá e seu peso aumentará? Não, a massa não muda. Você pode ir para as conchinchinas do sistema solar, que a sua massa será a mesma, tá? O que mudará é o seu peso com relação ao local onde você está. Então, errada. Maior que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante, seu peso aumentará. Aqui no caso, não, seu peso vai diminuir porque ele vai estar na Lua, a aceleração da gravidade da Lua é bem menor que na Terra. Então, com isso, a gente já sabe que o peso na Lua já vai diminuir, independente do seu ou da caixa, tá? Lembrando, a massa não se altera, então aqui eu já tenho a resposta menor que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante e seu peso diminuirá. Então, novamente, a massa não muda, você pode ir para qualquer lugar do sistema solar, que a sua massa será a mesma, aquela que a balança te fala, tá? E o seu peso mudará conforme o local onde você está, pois a aceleração da gravidade muda nos determinados locais. Certo, turminha? Qualquer dúvida, é só chamá-la no grupo.